2 Coríntios 4. Verso 16 até o verso 18. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Fecha aí a sua Bíblia e pode olhar para mim. A segunda canção cantada aqui expressa essa palavra nessa noite. O tema para ela é um caminho sem volta. Amém? Quantos aqui entraram num caminho sem volta? Diga amém. A desistência, querido, é a forma mais rápida de não se resolver um problema. E quando nós desistimos, nós pegamos um caminho de volta. Nessa noite eu não vou falar de algo que não lhe seja comum. Todo mundo aqui já tentou desistir ou está tentando desistir de alguma coisa. E quando que é que nós tentamos desistir de algo? Quando nós não estamos conseguindo superar aquele algo, ou quando aquele algo é muito repetitivo nas nossas vidas e começa a nos cansar, e tantas outras coisas que você por experiência sabe. O fato é que a desistência não resolve os seus problemas. Desistir nunca será a resposta mais rápida, embora achemos que é. Embora a nossa conclusão é que desistirmos resolverá os nossos problemas. E nós já deveríamos ter entendido que desistir apenas prolongará os seus problemas. A questão da desistência, querido, é algo que você pode aplicar em várias áreas da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida. Há muitas coisas que nós começamos e não terminamos, desistimos no meio do caminho. E as razões podem ser das mais diversas. O fato, querido, é que se você para depois de ter começado algo, aquilo apenas prolongará para você o seu tempo de conquista. Quando algo, querido, nasce, escute o que eu vou te dizer, olha para mim. Quando algo nasce no seu coração, vindo do coração de Deus, e você tenta desistir, sabe o que vai acontecer? Você apenas vai prolongar o tempo para que aquilo se concretize. Tem muitas coisas que nasceram apenas no nosso coração e não veio do coração de Deus, e a gente desiste e deixa aquilo para trás. Mas e quando algo nasce no seu coração, vindo do coração de Deus? Tentar desistir é tolice. Você vai apenas prolongar o seu tempo de sofrimento, porque quem desiste do que não deve ser desistido, prolonga o seu tempo de deserto, prolonga o seu tempo de sofrimento. E na nossa cabeça, quando nós desistimos,
nós achamos que estamos lidando com algo, e na verdade, aquilo é apenas um prolongamento do nosso sofrimento, da nossa dor. O que muitos de nós não entendemos, querido, é que depois de tentarmos desistir, vem um negócio que nós não prestamos atenção. Repare para você ver, querido, que os momentos mais quentes da sua vida, os momentos mais difíceis da sua jornada, são os momentos que você mais tende a querer recuar, sim ou não? Sim ou não? Só que eu e você não entendemos que diante desses momentos existe algo que está por vir, e que se chama renovo. Diga renovo. Logo depois de tentar desistir, vem um negócio chamado renovo. É por isso que eu e você, quando queremos desistir, precisamos perseverar um pouco mais, porque o que está depois da desistência é o renovo. Por trás de toda provação, querido, que vem para te fazer desistir, existe um escape. Repita comigo: sempre existirá um escape. E quando você está sendo provado a voltar atrás, a recuar, a abrir mão do que não deve se abrir mão, você tem que entender que tem um escape. Você nunca vai ficar sem saída, não diante de Deus. Deus nunca vai colocar você num ponto onde você não possa encontrar uma saída. Sempre vai haver um escape. Ainda que seja uma única porta, se Deus quiser abrir várias portas, Ele pode. Mas se Ele não quiser abrir várias portas, Ele pelo menos abrirá uma porta, mas Ele não te deixará sem saída. Porque se Deus não abre possibilidades para você, não há o que ser feito. Então desistir é a melhor escolha. Desistir é a única opção. Mas o nosso Deus não é o Deus de uma única opção. Ele é o Deus do que tudo é possível. Só que, querido, o que nos separa desse escape, chamado renovo, eu quero que você entenda que esse escape é o renovo. É quando você está para desistir, Deus fala assim: espera mais um pouco, porque eu vou renovar você, e esse renovo vai te dar força para continuar a sua jornada. Só que o que nos separa desse renovo, querido, é apenas uma única atitude. Pergunte para mim: qual, pastor? Passar pela porta. Você só tem que passar pela próxima porta, irmão. Uma porta fechada diante de você, para mim e para você, muitas vezes é sinal do quê? Desistência, sim ou não? Quando você quer ir além e você encontra uma porta trancada, a 7 chaves, reforçada com seus ferrolhos, que você não sabe como ultrapassá-la, o sentimento que nos toma é o quê? De desistência. E tudo que nós precisamos é de uma chave, diga chave, para você destrancar essa porta, passar por ela, ser renovado e continuar a sua jornada. É assim ou não é? O problema é que aqui é onde a maioria das pessoas param, porque quando elas precisam passar pela porta, elas olham essa porta como sendo um obstáculo, e aquele é o momento de perseverar e não o momento de desistir, porque logo depois dessa porta tem um renovo te esperando. E se nós repararmos o texto que nós lemos, Paulo, ele implicitamente, não explicitamente, ele nos mostra um dos fatores da desistência, um dos motivos pelo qual queremos desistir. Paulo nos mostra aqui no texto, e ele deixa claro para nós que um dos motivos da nossa desistência são os nossos olhos. Vou voltar para o texto.
Paulo diz aqui no texto que nós fixamos os nossos olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Por que você quer desistir de tantas coisas? Eu te digo, porque os seus olhos estão fixados no lugar errado. Os olhos é um dos motivos de queremos desistir. Existem vários outros, mas quando você está fixado, olhando para a direção errada, com o foco errado, o sentimento que vai imperar no seu coração é querer voltar para trás, é querer abandonar, é querer sair de casa, é querer abandonar o seu propósito, o seu chamado, porque os seus olhos estão mirando a coisa errada. E ele disse: fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver, porque aquilo que os seus olhos estão focados, que você pode ver, querido, muitas vezes é desesperançoso, é desestimulante. Você conhece as suas lutas, as suas dificuldades, e eu não preciso vir aqui ficar falando para você, mas eu tenho que falar, porque eu tenho que trazer isso mais uma vez diante dos seus olhos, para te mostrar, querido, que o que está separando você da vitória é apenas um negócio chamado perseverança. Continue, ultrapasse a porta, e continue olhando para aquilo que os seus olhos não veem, porque se você continuar olhando para aquilo que você está vendo, desistir vai continuar sendo a sua opção. Voltar para trás vai continuar sendo uma escolha que mais cedo ou mais tarde você vai querer tomá-la. Tudo porque os seus olhos estão focados na direção errada. Paulo disse que os nossos olhos precisam estar focados nos elementos, diga elementos, nos elementos certos, na pessoa certa. Quando os seus olhos estão focados nos elementos errados, esses elementos errados irão desanimar você, irão desestimular você. Vou repetir o que ele disse: fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, porque os visíveis são temporais, mas os invisíveis são eternos. Querido, acredite no que eu te digo: o que você está vendo com seus olhos naturais tem um prazo de validade, tem um tempo de duração. Deus não colocou isso, ou Deus não permitiu isso, para que isso perdure por toda a sua vida. Vai passar. Vou repetir, vai passar. Agora, se você não vibra com isso, é porque os seus olhos permanecem focados no natural, os seus olhos permanecem focados no visível. E quando Deus quer nos mostrar, querido, uma outra condição, Ele faz algo conosco. Me pergunte o que, pastor? Ele nos chama para subir, passar a porta e ter uma nova visão das coisas. Quando Deus quer mudar o nosso foco, Ele nos chama para subir, passar a porta e recebemos uma nova visão. Posso te mostrar isso dentro da palavra? João recebeu em Apocalipse a revelação do capítulo 1 ao capítulo 3, e ali ele começa a receber uma revelação de Jesus Cristo. No capítulo 4 ele relata o seguinte, a partir do verso 1, ele diz isso aqui: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, diga porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Quando Deus quer mudar a sua visão, Ele te chama para cima e te diz: ultrapassa essa porta, porque além dessa porta tem algo além dos seus olhos físicos, tem algo além dos seus olhos naturais. Agora você enxerga tudo porque você está vendo a partir da terra, mas quando eu trago você para uma outra dimensão, para um outro lugar, você vai enxergar com os meus olhos. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quais eventos têm te perturbado ou te feito pensar em desistir, irmão? Quais coisas têm batido na tecla da desistência com você? Em alguma área, em algum momento, em alguma coisa,
essa tecla continua batendo aí dentro de você. Desista, recue, pare, abra mão. Mas essa tecla, você tem que entender que ela está baseada nos seus olhos, olhando a partir de um lugar muito limitado. Deus tem um lugar sem limites para nós, amém? Então acredite se você quiser, querido, porque a condição momentânea, temporal e terrena que nós enxergamos vai passar. Vou repetir, vai passar. E sabe por que vai passar? Porque a natureza daquilo que os nossos olhos veem é temporal, é terreno, é momentâneo, não é eterno. E tudo que está abaixo dessa terra está sujeito a um tempo, querido. A Bíblia fala de um tempo de provação que viria para o final dos últimos dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Há um tempo, querido, para que você aprenda a superar a si mesmo, aprenda a ir além de si mesmo. A sua dor vai passar, a sua desesperança vai passar. Tem um renovo para chegar sobre a sua vida, irmão. E eu sei que muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Quantas vezes você não esteve na porta da desistência, desanimado e desestimulado, mas que por motivos invisíveis e sobrenaturais, você continuou e aquela vontade de abandonar tudo se foi, ainda que momentaneamente. Quantas vezes, querido, você não esteve ali, diante do momento de desistência, mas nem você mesmo, sem saber explicar, por causa de motivos invisíveis, mas sobrenaturais, você continuou. E aquela desistência que você tanto queria, você já não quis mais. Você entende o que eu estou falando? Você já passou por isso? Vou abrir mão de tudo, vou largar tudo, vou chutar o pau da barraca. E aí, porque você, sem saber, mas mesmo sem saber, existe alguém dentro de você te impulsionando, até mesmo quando seus olhos não veem. E ele te fez dar mais um passo, e ontem você queria desistir, mas hoje você já não quer mais, e você talvez não sabe nem explicar. Eu queria desistir ontem, mas eu simplesmente continuei andando, agora eu nem quero desistir mais, ó. É assim ou não é, irmão? E sabe por que isso aconteceu? Porque o renovo chegou. Sabe por que antes você queria desistir, agora você não quer mais? Porque o renovo chegou, irmão. Seu homem interior recebeu a plena renovação diária, como diz o texto inicial que nós lemos. O nosso homem interior se renova de dia em... Ou seja, ontem eu queria desanimar, mas hoje o meu homem interior foi renovado, eu já não quero mais desanimar, eu já não quero mais desistir, porque tem um renovo diário para dentro de você, amém? Pastor, é verdade isso, mas depois de um tempo, a mesma vontade de desistir voltou. Já passou por isso? Você queria desistir de algo, depois você já não queria mais, aí você foi caminhando, parecia que estava tudo bem, depois a mesma vontade de desistir voltou. Quem já passou por isso? Isso é normal, irmão. Sabe por que isso é normal? Porque você passou por uma fase, diga fase. Agora você vai ter que passar por um outro nível, querido. Você está subindo de nível, você está subindo de escadinha, amém? Até que aquilo não te faça mais querer desistir. Tem coisas que nós temos que superar, querido. Alguns gostam de dizer que a vida é igual um jogo de videogame, né? Você vai passando de fase. Quem já jogou videogame aqui? A vida, querido, é um jogo de superação. Você vai subindo níveis, e cada novo nível que você entra fica mais difícil, sim ou não? Só que o que nós fazemos? Nós olhamos para a dificuldade do nível, nós não olhamos que nós superamos o nível anterior. Se estamos no novo nível, foi porque superamos o anterior. Só que nós só ficamos presos no novo nível. Não, o novo nível é mais difícil, é mesmo. E no novo nível você vai ter a oportunidade de novo querer desistir.
Só que o que você tem que olhar não é a dificuldade desse novo nível, é olhar que você superou o anterior, e da mesma forma que você superou o anterior, você pode superar o agora. E à medida em que você vai avançando, como num jogo de videogame, você vai ficando mais próximo de zerar o jogo, de fechar o jogo. Mas você só chegou até ali, querido, porque você venceu os níveis anteriores. Não desista, e você vai vencer esse também. Amém? E infelizmente muitos desistem porque acham difícil demais, mas se esquecem de ver que só estão naquele ponto foi porque superaram o anterior. E pode acreditar no que eu vou te dizer, querido, se houver a possibilidade para você de voltar para trás, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar para trás. É por isso que quando você vai passando de porta em porta, de fase em fase, cada vez menos para você a possibilidade de voltar para trás acontece. Que foi a canção que nós cantamos, e eu vou citar esse versículo: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Pedro faz essa declaração, ele está demonstrando para mim e para você que a possibilidade de desistir ficou para trás. Ele venceu, algo aconteceu dentro deles. Por isso ele vai fazendo com que avancemos porta por porta, até que aquela desistência não seja mais uma opção, até que a desistência não governe mais o meu querer. Irmão, escute, quem é que quer desistir em você? É o seu espírito? Não, é a sua alma. Deus está te fazendo passar de fase, até que a desistência não governe mais o seu querer. Tem que chegar uma hora, querido, que você fala assim: nada mais me faz recuar. Não importa se é o fulano A, se é o fulano B, ou se é o fulano C, nada mais me faz recuar. Jesus certa vez questionou os seus discípulos se eles também o queriam abandonar. João capítulo 6, lembra da declaração de Jesus, que ele fala lá para a multidão, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo. E o texto continua dizendo que muitos se escandalizaram com o discurso de Jesus. Eles disseram: olha, duro é esse discurso, quem o pode suportar, quem pode aguentar esse tipo de discurso? Esse homem louco está dizendo: olha, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem vida em si mesmo. Esse cara é louco, eu não consigo suportar esse tipo de discurso. E a Bíblia diz que muitos o abandonaram, ficando apenas os 12 com ele. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim para eles: acaso vocês também querem me abandonar? É nesse momento que Pedro vira e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A expressão de Pedro refletiu um caminho sem volta. Algo dentro deles havia sido conquistado. Olha para mim, algo dentro de nós precisa ser conquistado. Porque quando algo dentro de nós for conquistado no mesmo nível que foi com eles, a única coisa que nós vamos ter para dizer é: para onde eu vou? Eu não tenho mais lugar algum para ir. O Senhor é meu único caminho, o Senhor é minha única opção, o Senhor é minha única escolha. A minha casa é a única coisa que... A solução para minha casa é Jesus. Eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais para onde buscar resposta, eu não tenho mais para onde buscar saída. Jesus é meu único caminho. Mas como que Pedro pôde dar essa declaração? Quando algo foi conquistado dentro dele, ele olhou para tudo o que ele tinha antes, ele falou assim: cara, eu vou para onde? Já está mais do que evidente para mim que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Vou correr para onde? Como diz o salmista: se eu fizer a minha casa na maior altura, tu lá estás. Se eu fizer no mais profundo abismo, lá também tu estarás. É nesse ponto que Deus quer nos levar. E você e eu temos que entender que o progresso ou o regresso é uma questão interior, irmão. Você avança ou você recua por questões interiores.
exteriores. E como nós estamos tão apegados ao exterior que se desgasta, esquecemos do interior que se renova. Vou repetir isso aqui. Nós estamos muito apegados no exterior que se desgasta, e estamos nos esquecendo do interior que se renova. Você está olhando demais com os olhos da carne. Você está contemplando demais as dificuldades, os obstáculos, as impossibilidades. Você tem que olhar para o seu interior e ver que tudo é possível ao que crê. Jesus não é subjetivo ao dizer tudo. Jesus é totalitário ao dizer tudo. Ele está incluindo tudo é possível. E nessa noite eu estou aqui para te lembrar, querido, que tudo é possível e que vai se renovar mais uma vez o seu interior. Essa desistência que você está querendo deixar dominar você, ela vai perder força, porque Ele vai renovar o seu interior mais uma vez. As suas esperanças serão renovadas, o seu ânimo se renovará. Amém ou não? Sabe por quê? Porque Deus te quer continuando passando de fase. Deus quer que você continue passando de fase e prosseguindo. É preciso continuarmos mesmo com todas as previsões externas. Querido, pode acreditar no que eu te digo, o que os seus olhos estão vendo não é verdade. Tem aparência de verdade. Transmitem emoções e sentimentos que parecem ser verdade. Mas a verdade não é o que as circunstâncias dizem a você, mas o que o seu Deus diz a você. E Ele te diz: é possível ao que crê. E é preciso nós continuarmos, mesmo com todas as previsões externas, porque elas não são a nossa condição final, mas o nosso interior sim. E o texto diz que o nosso interior se renova de dia em dia. Qual que é a sua condição final, querido? Diga: o meu interior. E Paulo disse que o nosso interior se renova de dia em dia. Essa é a sua condição, amém? O ponto é, o que colocaremos como condição determinante? O que os nossos olhos podem ver ou o que os nossos olhos não veem? O que é mais real para você? O que vai determinar o seu avanço ou o seu retrocesso? O que você está vendo aqui ou o que você está vendo aqui? A Bíblia fala dos olhos do coração. Repita isso comigo: Senhor, não, diga mais forte: Senhor, me ensine a enxergar com os olhos do coração. Você não tem olhos apenas na sua face, nessa sua lata. A Bíblia fala dos olhos do coração, e é através dos olhos do coração que nós precisamos enxergar, porque os olhos do coração não te deixarão desistir da sua jornada. Os olhos do coração não te farão abandonar a sua família. Os olhos do coração não te farão abandonar o seu chamado. Mas se você ficar olhando externamente, você vai querer desistir. O que são esses olhos do coração? São os olhos da fé, são os olhos da possibilidade, os olhos dos impossíveis, da esperança, do novo, do renovo. Esses são os olhos do coração. É os olhos que olham para a pior das dificuldades, para o pior dos momentos, e dizem: eu posso sair disso, tem resposta para isso, tem solução para isso, tem jeito para isso. Então, se nós não estamos enxergando dessa forma, não estamos vendo com os olhos certos, nos esquecemos do que Jesus disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Jesus disse isso lá em Lucas 18, verso 27. Aquilo que os homens julgam como impossível para Deus, tudo é possível. Não se esqueça disso. Então por que nós desistimos? Porque nos deparamos com o impossível. As impossibilidades têm sido a causa da nossa desistência. É só nós mudarmos a maneira como vemos e vamos desfrutar daquilo que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Amém? Então o que eu preciso te dizer, querido, e eu vou terminar:
O caminho sem volta é para aqueles que aprendem a ver com os olhos do coração. Você entrou num caminho, e entenda, não há volta. Mas sabe para quem que não há volta? Para quem aprendeu a olhar com os olhos do coração, com os olhos da fé. Porque se você ficar olhando com os olhos da carne, você entrou num caminho e vai ter volta para você. E nós entramos num caminho sem volta. Deus está fechando o cerco, irmão, para arrancar as possibilidades de tornarmos para trás, como Ele fez com o seu povo. Deus tirou Israel do Egito, não era para voltar para trás, e aquele povo, volta e meia, se lembrava de onde eles haviam saído, e Deus teve que fazer o quê? Tratá-los, para que as possibilidades, diante dos olhos deles, se tornassem escassas, uma a uma, até que eles pudessem enxergar um único caminho, uma única direção. Sabe, é nisso que nós estamos sendo treinados, querido, a não voltar para trás. Vou repetir, é nisso que você está sendo treinado, não voltar para trás. O Senhor disse: olha, eu não me agrado daqueles que retrocedem. Querido, acredite, a gente acha, escute, a gente acha que essa palavra que eu acabei de citar, que o Senhor diz, eu não me agrado daqueles que retrocedem, a gente acha que Deus está falando apenas daqueles que retrocedem na fé de uma maneira geral. Não, Ele não se agrada quando a gente retrocede naquilo que não deve ser retrocedido. Ah, eu desisti nessa área, mas você poderia ter usado a fé para vencer nessa área? Poderia, mas eu recuei, Deus não se agradou. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Amém, querido? E nesse treinamento nós podemos fazer algo, colaborar com o Espírito Santo, deixando com que as palavras dele me deem uma nova visão, me deem uma visão correta, porque é isso que nós estamos precisando. E eu finalizo aqui, porque foi o que Paulo disse: fixando os nossos olhos não naquilo que se podem ver. O que é que vai mudar a sua visão? É as palavras dele. Você pode cooperar com ele, e à medida que você coopera com o Espírito Santo, e você tem meios para fazer isso, orando em outras línguas, meditando na palavra, você vai cooperando com o Espírito Santo, e as palavras dele vão te dando uma nova visão, e a cada nova visão, a desistência vai ficando para trás, o querer abandonar coisas que não devem vai ficando para trás, porque você está enxergando de maneira nova e diferente. Quem entendeu, diga amém. Um caminho sem volta foi o que Deus preparou para nós. Tem uma música, acho que é do Juliano Som, que diz que Ele preparou um caminho para nós. Fez um caminho para mim, por onde eu não poderia. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu me sinto velho ou se eu sei que é. Você não ouviu você cantar essa música, senhor? Amém, queridos? Vocês entenderam? Nós estamos nesse caminho. Não retroceda. Retroceder não é uma opção. Pode ser uma escolha, mas uma escolha errada. Mas diante de Deus não é uma opção. Deus nos chamou para irmos além. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar que nós vamos ceiar.